Bem, olha, não é uma questão tão fácil de ser respondida, mas em princípio nós nos formamos numa entidade em que tudo que nela foi investido era oficial, federal e orçamentário. E naquela ocasião, me parece que isso bastava. O resultado está se vendo hoje. Mas com o passar do tempo, o tecnicismo na medicina, a investigação, a ciência médica, todas as outras ciências que colaboram para que a ciência médica progrida. Imagina, quando a gente queria escrever algo científico, tinha que fazer uma carta para a Bireme, em São Paulo, dizendo que gostaríamos de ter alguma informação sobre assunto tal, e esperávamos talvez 2, 3 meses para que viesse pelo correio 1, 2 ou 3 ou 5 separatas sobre aquele tema que talvez não fosse exatamente o que se pretendia, e hoje todos nós sabemos que basta mexer com o computador e a resposta está ali, muito além e na frente daquilo que nós, investigadores amadores, estamos pensando fazer. E isso se estendeu na sociedade e hoje em dia os recursos são outros, a competitividade é imensa. Eu tive a graça de viver no século em que a medicina arte se tornou medicina ciência, as coisas deixaram de ser, passamos da sucessão hipocrática até a mais sofisticada imagem que se pode obter para fazer um diagnóstico de uma patologia, seja onde seja localizada. Acho que o idealismo de antes está sendo substituído pelo empreendedorismo de hoje. E isso faz pensar que grupos econômicos têm interesses que os mais variados, desde a indústria farmacêutica nos nossos consultórios, na administração dos hospitais, a oferta de equipamentos que estaria à disposição caso a instituição decidisse abraçar a causa, inclusive com facilitação de financiamentos, etc., dos quais nem sempre as coisas correm tão bem quanto se desejava, mas tudo isso mudou, e nós aqui estamos hoje tentando nos adaptar e correndo atrás da tecnologia. E talvez, Arnoldo, se isso levou ao progresso que se vê, ao mesmo tempo eu acho que a figura do médico mudou muito do idealista de então ao profissional de hoje. Nós éramos quase que amadores em medicina e hoje em dia as coisas estão muito diferentes. E isto tem raízes capitalistas que fazem com que outros centros progridam mais do que nós e tenham outros meios, ou sejam geridos por outras cabeças ou grupos. Mas além disso, não posso mais elucubrar, porque não tenho capacidade para chegar além daquilo que, de outra parte, foi feito com amor, com carinho, com toda a dedicação e a qualidade da medicina que nós prestamos, que nós fazemos durante todo esse tempo. Eu olho para ela e não tenho a menor preocupação de ter sido insuficiente, ou de ter sido negligente, ou de ter sido antiético, ou insuficiente. As limitações eram da tecnologia do momento. Mas... Bom, nós estamos no mês de março, como falamos na introdução do programa, iniciando um ano bastante complicado, o ano de 2015, para nós brasileiros, né? Com crises que nós estamos assolados de todas as esferas, né? Mas temos um dia que não é um dia nacional, é um dia internacional,
que é o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E uma pessoa que passou a vida toda dando aula, mas acima de tudo sendo um ginecologista e obstetra, o professor Ronald, ele é a pessoa certa, no lugar certo, para falar no momento certo, próximo ao dia 8 de março, sobre o Dia Internacional da Mulher. O senhor poderia fazer algumas considerações, professor? Bom, Arnoldo, o ginecologista é hoje o médico da mulher. Por mais que especialista que ele seja, ele é o único que é visitado periodicamente pelas suas clientes, ainda quando sadias, para fazer o seu exame preventivo de câncer de colo de útero, Papa Nicolau, fazer a sua mamografia depois dos 40 anos, se não tiver outros fatores de risco familiares, anualmente, prestar contas daquilo que conversa, as nossas pacientes conversam conosco sobre vida saudável, busca por um estilo de vida compatível com melhor saúde, alimentação adequada, atividade física, exposição ao sol, problemática do uso do álcool e do uso do tabaco, os malefícios que eles trazem, o caminho que nós devemos mostrar com relação ao planejamento daquela família, o que é que nós podemos fazer para ajudar. Na verdade, usando uma expressão bem moderna, o ginecologista é sempre top of mind em relação à saúde feminina. E você não conhece nenhum outro especialista que regularmente é visitado por pacientes saudáveis. É difícil que as pessoas adquiram esse costume, mas o ginecologista, por ser o médico da mulher, conseguiu isso. E, inclusive, na verdade, ele foi mais adiante. Quando eu cheguei aqui, no dia seguinte ao desembarque, na estação ferroviária de Santa Maria, e eu e um colega o meu conterrâneo, Dr. Macedo, nos hospedamos no Hotel Tupi, na subida da Avenida Rio Branco, à direita de quem sai da estação ferroviária. E nesse tempo tínhamos um dia, ou 2 ou 3 de interstício até as festividades começarem, e eu me lembro que caminhei pelo centro e passei pela Praça Saldanha Marinho e vi uma placa de louça ágata com um friso dourado de verdade e dizia Celso Teixeira, doenças de senhoras. E caminhando para cá, numa casa muito próxima, que recém foi destruída, próximo da pracinha aqui na nossa frente, dizia Amaury Lenz, alta cirurgia, essa é a expressão, partos, doenças de senhoras. A história da expressão doenças de senhora é tudo. Isto foi tão importante que nós, formados nesta época, aprendemos a ver as nossas pacientes, as nossas clientes, como amigas e como um todo, biopsicossocial indivisível. Nós discutimos no consultório o preço do gás que subiu, o filho que talvez seja drogado, a filha que não está usando camisinha na relação com o namorado, o fato do motel ser às vezes na casa da gente. São fatos novos e que dos quais o ginecologista faz parte e é instado, inclusive, a opinar. O ginecologista é um médico de família. É um médico de família do momento, pode crer, sabe? E, infelizmente, nos Estados Unidos, que coisa dizer o que eu estou dizendo agora, a superespecialização tornou-se tão importante e tão exigente que os médicos que se formavam encontravam um tutor
e acabavam acompanhando e vivendo, residindo no hospital, daí a residência médica. Foi tão tecnificada a ciência da saúde feminina que praticamente hoje há especialistas de setores que foram se desmembrando da minha formação. Eu fazia mastologia, operava, fazia mastectomia radical, etc. E as minhas pacientes sobreviviam, por incrível que pareça. E hoje em dia existe só o mastologista. Claro que a mastologia é outra também, não é? E os instrumentos que o médico tem para manejar a problemática mastológica, desde a farmacologia até começando pelo diagnóstico, pelas imagens, etc. Isso tudo é fantástico, mas não quer dizer que a assistência ao espírito da pessoa, a cliente, é melhor. Talvez seja tecnicamente mais eficiente, mas ela não cumpre toda a missão da saúde da mulher, que se preocupa com o neto, que pergunta qual é o pediatra que eu acho que seria o adequado, o pai que já está muito idoso e que levou um tombo e colocou uma prótese e o problema do caminhar torna-se difícil, o que é que tem que fazer com a prótese, o doutor diz que tem que trocar, que não tem. O ginecologista se mete em tudo, ou é metido em tudo. E eu acho fantástico isso, porque me permite, à medida que envelheço, adquirir vivência, experiência, uma visão ampla e uma certa autoridade ao dizer alguma coisa que é tida como uma verdade quase que inquestionável. E é um risco também para o médico, o fato disso acontecer. Mas eu acho que este é o caminho. Eu sou amigo das minhas pacientes, elas são minhas amigas, nós trocamos ideias. Sempre fiz questão de que o pai acompanhasse as consultas pré-natais. E, enfim, e é curioso, e agora as coisas estão caminhando nesse sentido, mas mais tecnicamente também, e inclusive por lei. A paciente tem o direito de escolher a pessoa que ela quer que durante o parto a acompanhe. Isso aqui no hospital sempre foi aceito. Inclusive houve momentos em que pequenos cursos eram feitos para informar o pai como é que fazer, e se ele for desmaiar, que ele desmaie para o lado de lá, que se ele vai fazer pergunta, que faça em outro momento e tal. E as coisas têm caminhado nesse sentido. Eu sou partidário e tenho certeza que está voltando o médico de senhoras. E essa é a grande luta, para que a gente seja efetivo, já de vez que o paciente é indivisível biopsicossocialmente, nós temos que dar conta de tudo isso aí, e é bom. Muito bem, estamos chegando ao final de mais essa apresentação do programa Conversando com o Cardiologista, hoje com a presença do professor Ronald Bossemeyer, que muito nos honra por a sua estada aqui conosco, ele que foi nosso professor, continua com essa visão atualizada, contemporânea e bastante humana, e que todos os alunos que estejam se formando em medicina possam ter essa visão também que, professor Ronald, parece que está faltando hoje na formação. Mas nós temos esperança que isso seja resgatado e que o bom médico de antes continue a existir e aqueles que não têm essa visão voltem a ter. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a audiência dos telespectadores. O nosso programa pode ser acompanhado pelo nosso site www.icor.com.br, através da TV Santa Maria e pelo YouTube. Até mais, até a próxima semana. Obrigado.